Independentemente de você querer engravidar ou não, fazer um teste de gravidez causa sempre uma grande ansiedade na gente, não é verdade? Enquanto a gente não fizer esse teste para tirar essa dúvida da cabeça, a gente nunca vai ficar sossegado. Oi, Flor! Meu nome é Tatiana Oliveira, seja muito bem-vinda! E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para me acompanhar até a chegada do meu tão sonhado positivo. Mas então, qual é o momento e o dia certo, a hora certa para fazer o teste de gravidez? Afinal de contas, a situação não tá muito boa para ninguém, para que a gente venha ficar fazendo o teste de gravidez aí à torta e à direita, não é isso? Então é bom você saber o melhor dia para que o seu teste saia com mais precisão possível. O hormônio beta-HCG, que é cientificamente conhecido, vou ter que dar uma filadinha aqui, que é um nome bem complicadinho, gonadotrofina coriônica humana, que é o famoso beta-HCG. Ele começa a ser liberado assim que ocorre a implantação do óvulo no útero, né? Naquela camadinha que é chamada de endométrio. Para quem ainda não sabe o que é endométrio, como ter um bom endométrio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir o vídeo, tá certo? A partir desse momento, o hormônio vai continuar se multiplicando, dobrando de quantidade de 2 a 3 dias, sendo detectado assim por um exame de sangue ou de urina, que são os famosos testes de farmácia. Mas qual é a melhor data para ser feito esse teste, né? Se for de farmácia e você quiser fazer o teste antes do atraso menstrual, né? Que tem meninas que elas são tão sensíveis, né, ao seu corpo, elas sentem o corpo se transformar e começam a achar estranho. Então, tem meninas que conseguem detectar uma gravidez, perceber uma gravidez antes mesmo do atraso menstrual. Então, algumas meninas fazem o teste de farmácia antes do atraso e até conseguem pegar o positivo. Veja só que coisa interessante. Mas para isso acontecer, tem que ser um teste de farmácia bem sensível. Se você for fazer antes do atraso, tem que ser um teste bom, um teste bem sensível, como o Clear Blue, por exemplo. Porque muitos testes de farmácia, eles alegam ter 99,9% de certeza de que ele vai detectar o HCG na urina, mas nem todos falam a verdade. Então, se você for fazer o teste antes do atraso, procure um teste bom, de qualidade, que seja bem sensívelzinho ao HCG. Mas, se você já estiver com a menstruação atrasada, aí então fica mais fácil de você fazer um testezinho desse mais baratinho, né? Mais em conta, porque aí como a menstruação já está atrasada, o hormônio HCG vai estar mais forte na urina e vai detectar. Se aparecer uma linha fraquinha, mesmo se for bem fraquinha, tem que aparecer. A primeira linha é a linha do teste, né? Que a gente já sabe, que é para saber se o teste está funcionando ou não. A segunda linha, se ela aparecer bem fraquinha, mas bem fraquinha, só a sombrinha assim, você tá grávida, certo? Tem muitas meninas que mandaram foto pra mim e diziam assim: Tati, tá muito fraquinha essa listrinha, será que é gravidez? E eu, ó, parabéns, você está grávida, vamos começar a fazer o pré-natal. Elas ficavam até assim um pouco sem acreditar, mas quando passava mais ou menos uns 5 dias que elas repetiam o teste, aí a listinha parecia bem mais forte. Aí elas diziam assim pra mim: Tati, realmente você estava certa. A listinha estava tão fraquinha que eu achei que não era positivo, mas era positivo. Já os testes de sangue, né? Eles são muito mais precisos do que o de urina, né? Então, se você
tá com a menstruação atrasada e quer um teste que seja batata mesmo, que não vai enganar, esse teste tem que ser o de sangue, né? Esse exame tem que ser o exame de sangue, porque ali ele vai detectar com muito mais precisão. Porque o beta-HCG, ele primeiro é liberado na corrente sanguínea, para depois ser liberado na urina. Até porque quem tá no comecinho da gravidez faz muito xixi, né? Às vezes faz xixi durante a noite toda. Então, quando ela vai fazer o teste de manhã, a concentração do beta-HCG, ele já vai ter diminuído. Porque durante a madrugada ela fez bastante xixi. Então, aconselhado para quem vai fazer o teste de urina, você tem que segurar o xixi para ele ficar mais concentrado possível, para quando você for fazer o xixi de manhã, aquele HCG esteja bem concentrado ali. Então, por isso que é feito de manhã o teste de urina, para que tenha a maior concentração durante toda a noite. E quando você for fazer o primeiro xixi, a concentração de beta-HCG vai estar bem concentrada e vai aparecer nas duas listrinhas, certo? Mas no de sangue não, no de sangue é muito mais fácil ser detectado, porque o beta-HCG no sangue, ele é muito mais concentrado e ele começa a ser liberado primeiro no sangue e depois na urina. Por isso que o teste é muito mais preciso. Existem dois tipos de exames de sangue, né, de teste de sangue para detectar a gravidez, que é o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo, ele é muito mais eficaz, ele é o mais eficaz de todos. Por quê? Agora ele é um pouco difícil de ser interpretado, porque ele só vai dizer a quantidade de beta-HCG que tem no seu sangue, o quantitativo. Mas ele é batata, porque se der acima de 5, o M é IUM, IUM que chama. Se der acima de 5 IUM, é um negócio de você já ficar alerta. Se ele der 25 IUM, quer dizer grávida. Se der 25 IUM, grávida. Se der menos de 25, é na dúvida. Se der 5, de 5 para baixo, não é grávida. De 5 até 25, você pode estar grávida, mas tem que fazer aí um teste novamente daqui a mais ou menos uns 5 dias. Depois de uns 5 dias, você tem que repetir para saber se aquela quantidade aumentou ou não. Então, se deu 25 e você passou 5 dias, você fez de novo e aquele hormônio duplicou, aí quer dizer que você está gravidinha. Então, esse exame, ele é muito sensível e muito preciso por conta disso. Teve meninas que fez o quantitativo e foi até engraçado, porque ela fez o quantitativo e mandou a foto pra mim e dizia assim: Tati, eu não tô entendendo nada. Eu não sei se eu tô grávida, se eu não tô grávida, não tem dizendo positivo ou negativo, só tem essa numeração aqui. Aí veja a quantidade do hormônio dela, tava dando 1000 e poucos. Parece que era 1200 e poucos o IUM. Então quer dizer que ela tava muito mais do que gravidinha, né? Isso? Então, se passar de 25, gravidinha. Já o exame de sangue qualitativo, ele só vai dizer se você tem o beta-HCG no seu sangue ou não, que é o teste mais comum que todo mundo faz. Ah, eu fiz um exame de sangue para saber se estou grávida. Se deu positivo, tem beta-HCG. Se deu negativo, não tem beta-HCG. Então, esse é o qualitativo, se tem ou se não tem. Mas o quantitativo, o médico muitas vezes pede porque ele quer saber de quanto tempo sua gestação tá. Um exemplo, se der 2000 IUM, é porque você tá de 3 a 4 semanas, um exemplo, entendeu? Então, ele já sabe por ali
quantas semanas de gestação você tá, por causa da quantidade de hormônio que tem no seu sangue. Legal, né? Mas quando fazer esses testes, né? Qual é a melhor data, o melhor dia para fazer os testes de gravidez? Se você quiser fazer um teste de farmácia antes da sua menstruação chegar, eu aconselho você fazer no mínimo aí, no máximo, 5 dias antes da sua menstruação, que é para poder ter a concentraçãozinha ali maior de beta-HCG. Se você for fazer um quantitativo de sangue, ele consegue detectar bem antes, ou seja, uns 8 dias antes, 7 dias antes da sua menstruação atrasar, ele já consegue detectar algum beta-HCG no sangue, mas vai ter que ser repetido, né? Porque aí pode ser que não saia com tanta precisão, pode ser que dê 25 a porcentagem. Então, se der 25, daqui 5 dias vai ter que ser repetido novamente. Já o exame de sangue qualitativo, ele é bom você fazer ele pelo menos aí com um dia de atraso, né? Que aí ele vai detectar melhor, vai ter uma concentração maior de beta-HCG e vai dar aí o positivo ou o negativo. Já o teste de urinas, né, o teste de farmácia, o mais aconselhado, se não for um teste bem sensível, né, como o Clear Blue, deve ser feito com pelo menos de 5 a 7 dias de atraso menstrual. Você tá com a menstruação atrasada de 5 a 7 dias, você já pode fazer um teste, né, de farmácia, seja ele sensível ou não, ele já vai detectar ali o HCG na sua urina. Lembrando que todos os testes dizem que tem 99,9% de precisão, mas não acreditem em todos. Se sua menstruação estiver atrasada de 5 a 7 dias, você pode fazer qualquer um teste, assim, um teste que não seja tão sensível e vai dar certo. Mas, se você tiver com um dia de atraso ou quiser fazer o teste antes da sua menstruação chegar, tem que ser um teste muito mais sensível para poder detectar o HCG. Já o de sangue, se você quiser fazer tanto o qualitativo quanto o quantitativo, ele começa já a detectar aí com 5 dias antes do seu atraso menstrual. Se você fizer um exame de sangue, ele já consegue, se você estiver grávida, né? Ele já consegue detectar o HCG no seu sangue. Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau, tchau.